8 destaques sobre proteção de dados pessoais no novo Código Eleitoral. O projeto de lei do novo Código Eleitoral, que é o projeto de lei complementar número 112 de 2021, foi na semana passada, no dia 9 de setembro, teve o seu texto base aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda depende de votação dos destaques e de remessa ao Senado Federal para a continuidade da sua tramitação legislativa. É uma lei muito extensa, tem quase 900 artigos e inclusive tem normas específicas sobre proteção de dados pessoais no direito eleitoral. E por enquanto, é claro que vai haver mudanças aí de conteúdo e de numeração de artigos, elas estão especificamente em 4 artigos, no 516 a 519, há outras regras esparsas nesse projeto do novo Código Eleitoral. E, em resumo, nós temos 8 regras principais sobre proteção de dados pessoais no novo Código Eleitoral. Primeira, a competência da Justiça Eleitoral para regulamentar, fiscalizar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no direito eleitoral relativamente a candidatos, partidos e coligações. Segunda, a necessidade de consulta prévia do Tribunal Eleitoral à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para a elaboração de qualquer regulamento sobre a incidência da LGPD aos candidatos, partidos e coligações. Então, aqui uma atuação em colaboração da ANPD com a Justiça Eleitoral para a elaboração de regulamentos pela Justiça Eleitoral. Terceira regra, a observância das bases legais de tratamento de dados previstas nos artigos 7º e 11 da LGPD para dados pessoais e dados pessoais sensíveis e de eventuais outras normas específicas do Código Eleitoral para a realização de consulta e qualquer outra atividade de tratamento de dados pessoais existente nos cadastros eleitorais. Quarta regra, autorização legal aos partidos políticos devidamente registrados para a realização de atividades de tratamento de dados pessoais sensíveis relacionados com opinião política e filiação partidária de seus apoiadores e filiados, desde que essas operações de tratamento estejam relacionadas com as atividades legítimas dos partidos políticos, como, por exemplo, a participação no processo eleitoral. Quinta regra, a necessidade de obtenção de consentimento válido ou de indicação de outra base legal prevista no artigo 11 da LGPD para a realização de qualquer tratamento de dado pessoal sensível para alguma finalidade diferente daquela relacionada às atividades legítimas dos partidos políticos. Então, se o tratamento é realizado com base em uma atividade legítima do partido político, há uma autorização legal para esse tratamento pelo Código Eleitoral. Para atividades diversas, há necessidade de indicação de outra base, uma outra base legal prevista no artigo 11, diversa da autorização legal. A sexta, a proibição de comunicação ou de compartilhamento de dados pessoais sensíveis pela Justiça Eleitoral, o que só pode ocorrer com base no consentimento do titular ou em alguma outra base legal ou regulamentar. Essa sexta regra, sem dúvida, vai afetar alguns acordos que têm sido firmados pelo TSE, especialmente o acordo de cooperação feito com a Polícia Federal para o compartilhamento do banco de dados do TSE com cadastro biométrico das impressões digitais dos eleitores. Sétima regra, a previsão de sanções pelo tratamento ilegal dos dados pessoais sensíveis relativos à opinião política e filiação partidária. E essas sanções são específicas previstas no projeto de lei do novo Código Eleitoral. O bloqueio ou a eliminação das atividades de tratamento desses dados pessoais sensíveis e também a previsão da imposição de multa variável entre 5 e 30 mil reais. Oitava e última regra sobre proteção de dados no novo Código Eleitoral,
o condicionamento da segmentação do envio de conteúdo de propaganda eleitoral com base no tratamento dos dados pessoais deve observar alguns requisitos, ou seja, o envio direcionado de propaganda eleitoral deve levar em conta, primeiro, o consentimento do titular, ou seja, a pessoa precisa autorizar que o partido ou o candidato ou a coligação a envie esse tipo de propaganda segmentada, a observância da transparência, do acesso à informação e do respeito à privacidade dos eleitores. Então essas são as 8 regras principais que por enquanto estão previstas no projeto do novo Código Eleitoral, que são relacionadas à proteção de dados pessoais, e vamos acompanhando aí a tramitação legislativa. Em breve eu volto com mais um vídeo aqui relacionado a alguma questão de direito e principalmente sobre processo e proteção de dados pessoais. Até mais!